Gestão de projetos, metodologia estruturada de planejamento e controle de projeto. Nós já vimos sobre os pilares da gestão de projeto, que falou sobre uma estrutura organizacional muito importante para se organizar a empresa, depois é importante o planejamento do projeto e posteriormente, então, para fazer esse planejamento, importante a utilização de uma metodologia nesse gerenciamento do projeto. Qual metodologia que a gente vai utilizar aqui? É uma metodologia estruturada. O que é uma metodologia estruturada? Ela faz uso de diagramas e apresenta os fluxos e etapas na construção ou gerenciamento no caso de um projeto. A metodologia estruturada de planejamento e controle de projetos, a MEPCP, ela é aderente ao PMBOK e ao ciclo PDCA. Então, como a gente já viu, o PMBOK reúne aí as grandes e melhores práticas no gerenciamento e gestão de projetos do mundo inteiro, criando uma forma de um guia desse gerenciamento. E o ciclo PDCA também faz parte do gerenciamento, onde é um ciclo de gestão onde a gente fica concentrado em planejar, em fazer, em controlar e agir se for o caso de algo acontecer errado durante a fase de execução do teu projeto, mas isso é dado em todas as fases no caso do ciclo da metodologia estruturada. A metodologia estruturada, ela divide o projeto com fases, a fase de iniciação, depois a fase de planejamento, a fase de execução e a fase de encerramento. Nós já comentamos um pouquinho sobre a fase de iniciação, sobre a reunião de informações, a reunião que acontece também com as pessoas que vão participar do teu projeto, os interessados no teu projeto, onde ali são estabelecidas algumas metas, alguns objetivos iniciais do teu projeto. Após essas primeiras reuniões, se faz então uma reunião de iniciação do projeto, onde ali já se tem um termo de abertura de projeto chamado TAP, Termo de Abertura de Projeto. Esse termo de abertura de projeto a gente vai mostrar já no final dessa apresentação. Pois a fase de planejamento, onde aqui é muito importante o plano de projeto. Então aqui a gente vai desempenhar o plano do projeto, onde se vai buscar aqui planejar o que a gente chamou, o que o pessoal chama das 10 áreas de conhecimento. Depois tem a fase de execução e depois a fase de encerramento. Então nessa aula nós vamos ver o que acontece um pouquinho em cada fase, com mais ou menos um exemplo dentro de uma empresa, só para a gente ter uma visão geral desse planejamento de projeto a partir da metodologia estruturada de planejamento e controle de projeto. Depois, nas próximas aulas, a gente vai fazer a parte, fase a fase, vendo a documentação específica e o que se faz em cada fase de maneira mais específica. Agora é para a gente ter uma visão geral da gestão de projetos. Então, numa fase de iniciação do nosso projeto, é onde a gente objetiva formalizar a autorização de um projeto ou fase de um projeto. Então, veja que a ideia principal já foi lançada nas primeiras reuniões e agora se tem uma reunião específica de abertura, de formalização desse projeto e também de autorização desse projeto. E essa autorização se dá pelo termo de abertura de projeto, a TAP. Então, o processo de iniciação possui os seguintes objetivos: selecionar os gerentes de projetos, conduzir os métodos de seleção dos projetos, definir o escopo, identificar as premissas e as restrições, identificar as partes interessadas, identificar o gerente e a equipe do projeto, desenvolver, de fato, esse termo de abertura do projeto
e obter a aprovação do termo de abertura do projeto. Nós vamos também trabalhar de forma separada depois sobre o levantamento, né, dessas premissas e restrições no projeto, são muito importantes. Nós já comentamos sobre as partes interessadas, veja que aqui sim se identifica as partes interessadas ou mais pessoas interessadas, os stakeholders, uma vez que nessas primeiras reuniões já se fizeram presentes e é muito importante a presença de todos os interessados, de todos os envolvidos no projeto. Aqui nós podemos ver um fluxograma dessa fase de iniciação. Ao se criar o termo de abertura de projeto, a TAP, se encaminha para um escritório de projeto, se há esse escritório de projeto dentro da empresa, né, um setor responsável para atender essa demanda de novos projetos, ou mesmo um escritório de projetos terceirizados. Ele vai verificar se a metodologia está de acordo e aí, se sim, segue, se não, volta para fazer esse termo de abertura de projeto. É muito importante que se formalize esses processos a partir de numeração, de números de protocolo, para que se faça o acompanhamento futuro desses projetos. A gente vai ver lá no final que algum dos projetos pode ser que não seja aprovado nesse primeiro momento, a partir do termo de abertura de projeto, mas esses documentos precisam ficar formalizados, guardados. Talvez hoje não é o momento de abertura desse projeto, de continuar com esse projeto, mas daqui para frente, lá melhora a situação, ou se muda aí as necessidades da empresa, enfim, as estratégias, e aí aquele projeto se torna importante e vocês já têm aí tudo organizado num termo de abertura de projeto, já tem lá tudo listado nesse termo de abertura de projeto, que ao final a gente mostra como que ele é. Ao momento que aprovou esse projeto, você tem também o pessoal lá do jurídico fazendo aí se está de acordo, e aí vai para o comitê gestor, que às vezes não acompanhou o termo de abertura de projeto, as primeiras reuniões, ou mesmo faz-se uma formalização dessa aprovação. Então ele aprova e aí nós vamos ter uma etapa para conhecimento de todos os sistemas e aí vai lá para o gestor de projeto esse termo de abertura de projeto já assinado, já aprovado, né? Todo o caminho, né, de não aprovação em qualquer uma das instâncias é muito importante esse arquivamento do projeto, tá? A partir da formalização dos números do projeto. Então, aqui descreve as principais etapas aí que a gente citou nesse fluxograma. Então, a identificação do projeto, vinculação aos objetivos estratégicos da empresa, se escreve um objetivo geral, que é o principal resultado que se deseja atingir com o projeto. Talvez os principais produtos ou serviços entregues ao final do projeto. As justificativas, indicação do problema ou oportunidade que motiva a proposição do projeto, estabelecendo uma contextualização da situação e se também estabelece uma importância ou relevância desse projeto para a comunidade, enfim, e também para a empresa. Principais impactos para a organização, caso o projeto não seja executado. Né? Também tem essa preocupação em relação às justificativas, né? A equipe, então, identificar o gerente de projeto e desenvolver cada tarefa. Então, depois a gente vai construir um documento, onde nesse termo de abertura de projeto, esse documento, ele vai ter todas essas informações, então a gente já sabe o que colocar nessas etapas. O escritório de projeto avalia o documento e, caso a necessidade de ajuste, devolve o iniciador com orientações para aperfeiçoar o seu preenchimento. Caso haja ajustes a serem efetuados no termo de abertura do projeto, o iniciador do projeto realizará as modificações solicitadas pelo escritório de projeto, devendo o documento alterado ser apresentado novamente ao escritório de projeto. Não havendo alterações a serem efetuadas, então esse escritório de projeto assina a última versão do termo de abertura do projeto e encaminha para um setor jurídico, e ainda durante essa etapa pode sugerir, né, ou auxiliar na indicação da equipe de projeto.
Então, considerando o caráter temporário do projeto, onde ele tem um começo, meio e fim exclusivo, né, porque gera um resultado diferenciado, único, podendo variar de poucas semanas a anos, o escritório de projeto analisa se seu objetivo constitui-se em um projeto ou uma operação, né? E caso seja constatado que se trata de uma operação, de uma atividade contínua, o projeto ele pode ser automaticamente encerrado. Aqui continuando falar do fluxo que a gente viu inicialmente, né? Então a coordenadoria do planejamento estratégico valida o projeto descrito na versão final do TAP. E caso esteja em conformidade com o planejamento estratégico, encaminha-se em seguida esse comitê gestor, objetivando a aprovação definitiva do projeto. Caso não haja conformidade do TAP com o planejamento estratégico da empresa, né, o próprio escritório de projeto arquivará o documento e informará o iniciador do projeto. No caso, o escritório de projeto encaminha a via original do termo de abertura do projeto aprovado para o gerente do projeto iniciar a fase de planejamento. Então, uma vez resolvendo, né, cumprindo esse fluxo do termo de abertura de projeto, desde sua criação e da sua aprovação, então depois da fase de iniciação, você tem aí a fase de planejamento. E nessa fase de planejamento é onde se define a maturidade do entendimento do escopo e o desenvolvimento do plano de projeto, o PP, plano de projeto. Então, nessa fase busca-se o refinamento dos objetivos do projeto e detalhamento do melhor caminho para alcançá-lo. Então, lá no termo de abertura de projeto, a gente já teve que escrever os objetivos gerais aí do nosso projeto, e aqui se faz já um detalhamento maior desses objetivos. Um planejamento bem desenvolvido e administrado com habilidade constitui fator determinante para o sucesso do projeto. A criação de um plano de projeto envolve algumas etapas preliminares e gradativas, que demandam um maior tempo do gerente e da equipe de projeto, mas resultando em um menor tempo de gasto na solução de desvios e conflitos lá na frente, na fase de execução, de monitoramento e controle e talvez no encerramento do projeto. O processo de planejamento possui então os seguintes objetivos: determinar como você fará a parte de planejamento de todos os planos de gerenciamento, certo? Então aqui a gente já mencionou, na verdade, sobre as 10 áreas que a gente vai tentar planejar, e aqui é isso que está falando, né? Fazer o plano de gerenciamento dessas 10 áreas. Então, criar o escopo do projeto, que é uma das áreas, né? Determinar o que comprar, por exemplo, é uma das áreas. Montar, ratificar a equipe do projeto e definir todos os papéis e responsabilidades, é uma das áreas, né? O recurso humano. Criar a estrutura analítica do projeto, EAP, que também faz parte da área de escopo do projeto. As listas de atividades, estimar as necessidades de recursos, estimar o tempo e o custo, né, que é a área do tempo. Né, dentro do tempo, o cronograma. Então, temos o cronograma de tempo e o cronograma financeiro. Obter a aprovação do plano de gerenciamento de projeto. E aí se faz reunião de início do projeto, na verdade, de execução desse projeto. Aqui se detalha um pouquinho sobre cada uma dessas partes, né, já citadas, né? Por exemplo, o escopo do produto, estrutura analítica do projeto. Nós vamos trabalhar de forma separada, né, cada uma dessas partes que são feitas dentro do planejamento. Então, ao total dessas partes, se chega a 10 partes. Aqui já podemos ter uma ideia, né, do que se trata, né? Então, rapidamente aqui, identificação do projeto. É claro que nós vamos ter que identificar o projeto desde lá do termo de abertura do projeto, mas é muito importante o nome do projeto, a área solicitante, os patrocinadores, o gerente do projeto e quem é o cliente do projeto. O escopo do produto ou do projeto, na verdade, é uma descrição do que é
as características e funções desse produto final, desse serviço final. Tá? Então nós, por exemplo, da área de engenharia, somos capazes de descrever um pouco melhor essas características técnicas de um produto, de um serviço. Tá? Então qual é o resultado final desejado? É aí que a gente escreve quase que um resumo, uma descrição técnica do que é esse projeto. E aí, dentro desse escopo do produto, do projeto, também existe a estrutura analítica do projeto, a EAP. Tá? A estrutura analítica do projeto, aqui diz que é uma ferramenta, de fato, utilizada por gerentes de projetos para auxiliá-los na visualização gráfica de todo o trabalho envolvido na execução do projeto, ou seja, o escopo do projeto. Nós, por exemplo, da área de engenharia, talvez a gente enxergue uma máquina que nós devemos fazer a partir do seu desenho de conjunto. Nesse desenho de conjunto, a gente sabe que lá tem os desenhos das peças e tudo o que precisa ser feito. Talvez para um gerente de projeto, só esse desenho não basta, tá? É muito importante que se liste as atividades que vão ser desempenhadas para cumprir cada etapa, para entregar cada parte dessa máquina. Portanto, essa estrutura analítica de projeto seria quase que uma divisão das tarefas, certo? Uma atividade complexa é subdividida em várias tarefas menores e em tantos níveis quanto necessário, tá? E aí você tem uma lista de tarefa de forma estruturada, de um fluxo que segue, né? Onde é possível se ter uma visão global do que vai ser feito nesse teu projeto. Então, o gestor do projeto fica mais atento. E veja, visualização gráfica. Isso é muito importante. Quanto mais imagens a gente conseguir trazer para mostrar a gestão de projetos, né? Que seria a gestão de projeto visual ou à vista, né? Gestão de projetos à vista, quanto mais fácil de entender uma documentação, quanto mais rápido a gente entender uma documentação, melhor vai ser o andamento do projeto, tanto para aquele que precisa passar informação, quanto para aquele que precisa entender e compreender a informação. Isso a gente já sabe, tá? Que se tiver que ler muitas coisas, vai ficar complicado, se a gente tiver que entender muitas coisas, se a gente tiver que buscar muitas informações. Então, assim, a gente precisa compilar as informações, a gente precisa apresentar essas informações. E quanto mais gráficas essas informações aparecerem, melhor. Então, por isso que a estrutura de analítica de projeto é uma lista de atividades que precisam ser feitas, realizadas, mas com um formato específico aí, compreendido pelo mundo inteiro dessa forma, que é a forma mais rápida, mais eficaz na hora de você listar as atividades. Então a gente vai ter aí um encontro só para falar sobre a estrutura analítica de projeto. Depois da fase de planejamento, tem a fase de execução, onde vai ser executado o projeto, e aí é muito importante o monitoramento e controle das atividades. É muito importante a presença do gestor de projeto em todas essas fases também, né? Então, a execução, monitoramento e controle possui os seguintes objetivos: executar o plano do projeto, desenvolvimento da equipe, distribuição das informações, obtenção das propostas, seleção dos fornecedores, seleção de contratos, o controle integrado de alterações, verificar o escopo e possíveis alterações, controlar o cronograma, controlar os custos, relatar o desempenho do projeto, controlar o monitoramento dos riscos e administrar as aquisições, dentre outros. Aqui a gente chama a atenção, olha, controle integrado de alterações. Cada vez mais as empresas trabalham com essa integração. E a gente está num caminho, né, de indústria 4.0, depois a gente pode falar em específico lá num encontro sobre essa nova forma, né, de produção, que é a utilização das tecnologias disponíveis para se produzir, mas muito mais voltado a essa integração e essa comunicação homem-máquina, máquina-homem, homem-homem, máquina-máquina. E aí
a gente também comentou sobre as alterações. A gente precisa estar preparado para as alterações. E esse controle integrado quer dizer o seguinte: se você fizer uma alteração aqui, essa alteração ela é feita em todo o processo, todo mundo fica sabendo dessa alteração rapidamente, sem duplicidade de documento, né? Um documento obsoleto, uma vez que já foi alterado, uma informação técnica, um desenho, um programa de uma máquina, né? Então, você fez essa alteração chega para todos num tempo muito curto, todo mundo fica informado. Então, é muito importante esse controle integrado de alterações e de todas as informações. Então, as empresas também buscam aí cada vez mais essa integração através de softwares, né? Então, a gente precisa ficar atento a esses softwares que conseguem fazer as integrações de todos os sistemas dentro da empresa, desde o sistema que gerencia as atas de reunião, até um sistema que gerencia junto, né, os sistemas CAD, CAM e CAI na produção dos projetos, nos desenhos, nas informações, nos programas das máquinas, no gerenciamento da produção, enfim. Mas quanto mais integrado for o sistema como um todo, por exemplo, seleção dos fornecedores e de contrato, uma vez que eu fiz uma alteração numa peça, esse fornecedor lá na frente, ele precisa saber que eu fiz essa alteração, não só dentro da empresa, né? Os contratos, né? Dentro dessa, a própria equipe também precisa saber dessas alterações, então eu preciso concentrar muito todas as informações. Quanto mais integrado for o sistema, menos responsabilidade também para o gestor controlar tudo isso. Depois existe então a fase de encerramento do projeto, né? Então não é só pegar, terminou o projeto, terminou, não. É muito importante que se confirme se o trabalho que foi construído está em conformidade com os requisitos. Terminar o encerramento das aquisições. Obter a aceitação formal do produto. Então você entrega para o cliente e ele vai assinar lá que recebeu o teu produto, está em conformidade ou não está em conformidade. Terminar os relatórios finais de desempenho, indexar e arquivar os registros, tudo para que se tenha aí um controle, atualizar a base de conhecimento de lições aprendidas. Talvez dessa fase de encerramento, o mais importante, e muitas vezes tudo o que tem aí escrito a gente faz lá um termo de encerramento, faz uma aceitação formal do produto, entrega lá um manual técnico, faz uma entrega técnica, enfim. Você faz o encerramento do projeto, mas não se faz essa parte de atualizar a base de conhecimento a partir das lições aprendidas. Tá? Durante um projeto, muitas coisas acontecem e que a gente aprende também durante a execução do projeto. Isso precisa ser anotado, isso precisa ser repassado, isso precisa atualizar a base de conhecimento, para que isso não se repita lá na frente, precisa a gente falar em erros. Mas também tem os acertos que vão acontecendo ao longo do projeto, que você pode estar lá escrevendo, só a gente foi por esse caminho e deu certo, a gente foi por esse caminho e deu errado. Então, é muito importante que se faça essa lista de lições aprendidas. Geralmente, quando você encerra um projeto, você já está quase com um prazo encerrando do teu projeto, ou mesmo está atrasado e já tem um outro projeto aí para iniciar, então geralmente se falta um pouquinho de tempo para que se faça essas lições aprendidas e se deixa passar muitas coisas importantes. Então vamos lá, vamos tentar fazer sempre no final dos nossos projetos essa parte das lições aprendidas. Então aí, identificação do produto, os produtos entregue, aceitação do produto. Então, o gerente de projeto se reúne com a equipe, né? Se caso interessados, se caso necessário, também com os interessados, para identificar e registrar os pontos que poderiam ter sido mais esclarecidos ou qualquer outro dado adicional que poderia ter ajudado a evitar problemas como melhorias no processo, dificuldades de comunicação e informação, que possa auxiliar o gerente a conduzir os próximos projetos com melhor desempenho. E aí, com essas lições aprendidas, né, aprender a partir das suas próprias experiências,
Então, documentar as práticas bem-sucedidas, evitar que o mesmo erro ocorra diversas vezes em outros projetos, fazer com que as pessoas entendam a necessidade da melhoria contínua, então isso faz parte da melhoria contínua, e gerar envolvimento e motivação de todos com a projeção de melhorias. Olha, aconteceu isso, né? Mas lá na frente a gente vai tentar fazer com que isso não ocorra. Agora, vamos falar em específico sobre o termo de abertura de projeto. Esse documento, né, inicial, o primeiro documento que é realizado na abertura de um projeto, nas primeiras reuniões de iniciação do projeto. Nessas reuniões, então a gente faz aí já um termo de abertura de projeto, é um documento escrito. Então existem diversos templates, formatos aí disponíveis na internet, né, para que a gente possa baixar e já preencher, ou a gente pode criar o nosso padrão de termo de abertura de projeto. Mas é muito importante que se tenha um cabeçalho. Esse cabeçalho de identificação do projeto é muito importante que em todos os documentos ele esteja presente, principalmente constando o nome do projeto, qual é o cliente, a área solicitante, quem que está iniciando esse projeto. Às vezes quem inicia o projeto não é o próprio gestor do projeto, é uma outra pessoa, e quem são os patrocinadores. Um número de protocolo e a data. Olha só, número de protocolo, ou seja, um número de localização desse termo de abertura, se ele vai ser arquivado de forma física, se ele for arquivado de forma virtual, digital, né? Então é muito importante a localização desse número de protocolo. Nos outros documentos, a gente também vai chamar a atenção de um outro dado que vai aparecer aqui, que são as alterações, certo? Então vai existir a versão 1, a versão 2, a versão 3 de cada documento, e é muito importante que isso fique claro aqui no cabeçalho, se aquele documento já foi alterado, quem fez a alteração, a data de alteração. Muito importante esse controle de alteração dos documentos. Se um documento não tiver esse controle de alteração, talvez ele não seja um documento. É muito importante que se tenha então esse cabeçalho. Então aí, visão geral, onde você estabelece um objetivo estratégico, isso pode estar vinculado às decisões já estratégicas da empresa, de um modo geral, e aí um objetivo geral. Qual é o principal resultado que se deseja atingir com o projeto? Então aqui tem um exemplo de preenchimento. Na hora de a gente estabelecer um objetivo, existe uma prática na escrita, aqui também no termo de abertura de projeto, mas isso serve aí para qualquer texto acadêmico que a gente for construir, para qualquer relatório técnico que a gente for construir. Tem aí uma ideia de que se inicia a frase do objetivo com o verbo no infinitivo. Tá? O que é o verbo no infinitivo? É aquele que termina lá com o R, né? Então, implantar, fazer, comentar, analisar. O verbo no infinitivo, ele já mostra a ação, certo? Então, a própria escrita já nos ajuda a interpretar isso, né? É o que de fato nós vamos fazer, a ação que nós vamos desenvolver ao tentar cumprir esse objetivo. Então, por isso que a gente escreve no infinitivo. Veja, implantar, aqui é a ação de implantar, né? Implantar uma gestão de processos administrativos no Poder Judiciário do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, objetivando otimizar o tempo de tramitação dos processos. Certo? Então, aqui é um exemplo dentro do sistema judiciário, né? Então, não é só numa empresa, numa indústria, por exemplo, que se faz aí os projetos. Então, dentro do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, tem uma necessidade de otimizar o tempo de tramitação dos processos. Então, você vai criar esse projeto, né?
Qual que é o nome desse projeto? Ó, gestão de processos administrativos. E por que se está se criando? Porque tem um objetivo aqui, que é a gestão para otimizar o tempo de tramitação dos processos dentro desse Poder Judiciário. Quais os principais produtos ou serviços a serem entregues ao final do projeto, né? Então, vai ser um fluxo de tramitação dos processos elaborado, tempo de tramitação dos processos reduzido e a resolução aprovada. Qual que é a justificativa para esse tipo de projeto, né? Então, aqui a gente identifica os problemas ou as oportunidades que motivam a proposição do projeto, descrevendo o ambiente, o contexto e identificando também isso. Então, aqui uma justificativa desse tipo de projeto que foi aberto. Devido ao excessivo tempo de tramitação dos processos, se faz necessária a implementação ou a implantação de gestão de processo na instituição para otimizar a sua tramitação. Além disso, o Plano Nacional estabeleceu no indicador 8 o tempo de tramitação dos processos. Então, tem lá uma ordem, uma lei, alguma coisa implicando aí na mudança, então é importante que se faça esse projeto. Qual a importância ou relevância desse projeto para o tribunal? Bom, a gestão de processos administrativos é fundamental para que a instituição tenha agilidade e controle na tramitação de seus processos, evitando perdas de prazo, desperdícios, retrabalho, dentre outros, gerando transparência ao processo. Quais seriam os possíveis impactos para a organização caso o projeto não seja executado? Bom, sem a implementação ou a implantação da gestão de processo no âmbito do Poder Judiciário, será difícil alcançar a redução dos prazos de tramitação constante no indicador 8 do Plano Nacional. Tá? Então, se coloca aqui os principais impactos que poderá acontecer se o projeto não for feito. Tem lá uma parte onde a gente vai começar a escrever a equipe, aonde o setor que ele se encontra, qual que é o papel dele no projeto e qual que é o cronograma disponível dele, né, o tempo disponível para ele trabalhar nesse projeto. Olha, ele pode trabalhar nesse projeto terça e quinta ou toda semana, né? Então é muito... você já tem aqui nesse termo de abertura quem que vai trabalhar no teu projeto. Quando a equipe é muito grande, né, quando o número de pessoas é muito grande, né, talvez você vai separar por equipes, mas é importante saber aí, já ter uma ideia de quem são as equipes que vão trabalhar com você. E aí tem a parte de aprovação desse documento, então elaborado pelo gestor de projeto, revisado por tal, aprovado pelo comitê e assim por diante. Então aqui a gente mostrou um exemplo de um termo de abertura de projeto, feito aí para abrir um projeto dentro do Tribunal de Justiça para melhorar aí o andamento, né, a tramitação dos documentos internos, a tramitação dos processos internos aí do Tribunal. E assim vale para todos os outros projetos, se fazer um termo de abertura de projeto contendo lá a introdução, a justificativa, a equipe de projeto e a parte de aprovação. Existem outros manuais ou outros templates, modelos de termo de abertura de projeto na internet, que talvez tenham lá mais informações a serem colocadas. E às vezes é importante nesse termo de abertura de projeto se colocar outras informações, como o próprio esboço do projeto, uma descrição melhor do teu projeto, mas depende muito de como será também o plano de projeto lá na frente. Aqui é um documento de abertura de projeto, onde que mostra que tipo de projeto vai ser aberto, a justificativa principal, né, para a abertura desse projeto. Já é uma grande motivação também para a equipe de projeto. Então a gente falou aí sobre a metodologia estruturada, as suas fases, o que é feito rapidamente, né, em cada fase desse projeto, e principalmente o documento inicial, né, o termo de abertura de projeto na fase de iniciação. Então, agora para frente a gente vai falar um pouquinho sobre cada fase, já pensando também na segunda fase, que é a fase de planejamento, principalmente o plano de projeto, né, onde vai o PP, né, que vai conter lá as informações das 10 áreas, a gente vai tentar planejar essas 10 áreas de forma também separada.